Hoje eu tenho algo muito sério pra contar pra vocês. Mas eu preciso que vocês me prometam que não vão dizer isso pra ninguém. Vidas correm perigo. A Hybrid Tech está pensando em fazer mais híbridos militares. Isso é muito sério. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí? Como vai? De boa na lagoa? Tranquilo como esquilo? Sussa na montanha-russa? Como assim você não sabe o que é Hybrid Tech? E os híbridos? Você não faz parte de uma ONG, você não tá... Calma aí, que eu vou te explicar. Fiquei sabendo que algumas pessoas por aí não conhecem a Hybrid Tech e os horrores que ela comete. Então eu preciso vir aqui e espalhar a palavra da Hybrid Peace. Como ela trabalha, como ela ajuda híbridos que tiveram a vida roubadas pela indústria de híbridos, que é a Hybrid Tech, com sede em vários lugares do mundo todo, com um único propósito: fazer experimentos entre humanos e animais e transformar humanos em animais por meio de genes. E a única coisa que isso promove é dor e sofrimento, porque essas pessoas, elas são maltratadas, açoitadas, cortadas, passam por muitos experimentos e eles não são tratados como humanos. Então a Hybrid Tech não tá nem aí se eles estão tendo dor, se eles estão com fome, se eles estão chorando, se estão com sede, o que tá acontecendo com eles. Só querem saber se o experimento deles vai acabar dando certo ou não. E da onde veio essa doideira de tudo que eu tô falando aqui, do que a gente vai conversar no vídeo de hoje? Ele ficou em primeiríssimo lugar no ranking de 2022. E ele é lindíssimo, maravilhoso. Ele é lindo por dentro, lindo por fora, lindo no enredo, lindo nas ilustrações, na narração, na narrativa, nos personagens. Vocês vão amar. Tudo para ser o seu Buck Crush. Não podia ser outro senão Croak, um eco de resistência. Ah, que livro magnífico, lindíssimo, tudo pra mim. Ah! Eu tenho que falar, porque eu tenho que falar. Olha essa belezinha. Olha essa belezinha. Essa belezinha. Nós temos ilustrações internas. São alguns dos personagens do livro. Ele se passa no Brasil, em um mundo futurístico, então muitos anos à frente. O que a gente vive agora pra eles é tipo assim, fichinho. Nesse mundo futurístico existe uma indústria de híbridos que, como eu disse, né, eles fazem experimentos entre genes de animais e humanos pra criar animanos. Acabei de inventar isso. Enfim, um dos nossos protagonistas, ele é um híbrido de sapo e ele foi resgatado pela Hybrid Peace, que é uma ONG especializada para resgatar, né, esses híbridos que estão sofrendo e sendo maltratados, para que eles tenham uma vida melhor e um lugar para viver. É como se fossem animaizinhos resgatados de rua e colocados em lugares para viver. Só que aqui, né, a gente fala de pessoas que estão passando por uma situação muito difícil com essa empresa mequetrefe, né, que é a Hybrid Tech. O nosso protagonista, que é o lindíssimo que conta a história, é o Gustavo, e ele mora em São Paulo, e ele é um dos trabalhadores da ONG. O Gustavo trabalha nas mídias da Hybrid Peace, que é a ONG responsável por resgatar esses híbridos. Ele acaba cedendo a casa dele para um dos híbridos, que é o Vitor, o híbrido de sapo. Isso, muito obrigada! Ele acredita que ele é uma pessoa, né, tranquila, porque ele ajuda na ONG, então ele já tá fazendo alguma coisa boa. Só que ele acha que o Vitor odeia ele, porque o Vitor é muito fechado perto dele, com os outros ele conversa, é uma pessoa aberta e tem todo aquele incentivo, só que com o Gustavo, o Vitor não conversa. O Gustavo não entende, porque o Gustavo acha que a culpa é do Vitor, que o Vitor não gosta dele e tal. Mas conforme vai passando a narrativa, o Gustavo, quando ele vai percebendo algumas coisas e ele vai se abrindo para o Vitor, ele percebe que o problema era majoritariamente dele do que do híbrido de sapo. Então o Gustavo começa a evoluir como pessoa também, né? Na verdade, ele começa a evoluir como pessoa interna, porque ele, como uma pessoa social, ele já tem uma parte dele no mundo que é na parte da ONG, só que ele não percebe algumas coisas que ele faz, porque ele é tão
é preso no mundinho dele, na cabeça dele, que ele não percebe muitas coisas do que ele provoca, né, nas pessoas à sua volta. Então, quando ele começa a se abrir pro Victor e pras outras pessoas ao redor dele, ele começa a perceber que, tipo assim, as pessoas gostam dele, as pessoas gostam da companhia dele, e ele ficava achando que ninguém gostava, que ele era irrelevante pro mundo, que o trabalho dele era só aquilo e acabou, que ele não precisava conhecer as pessoas, que ele não precisava ter amigos. Na verdade, ele tinha aquela vontade, mas ele não achava que era capaz, e ele não percebia realmente que era isso que faltava na vida dele. E o Victor é um híbrido de sapo, que passou por muita coisa na vida dele, muita coisa. E quando ele foi resgatado, ele tava desidratado, porque não dava água pra ele, e ele tava com fome. Então ele é uma pessoa, ele é um híbrido, e os híbridos nesse mundo aqui, eles não são vistos como pessoas. Então eles geralmente são utilizados pra trabalhar nas lojas, né, sem um salário digno, né. Então eles são vistos para trabalhar nas lojas ou como animais mesmo de estimação das pessoas, né, de poder aquisitivo. Quando essas pessoas são resgatadas, essa ONG dá toda uma base para eles. Eles têm tratamento psicológico, tratamento com remédios para ajudar eles com os problemas que podem gerar na hora do gene ser modificado de humano e animal juntos. Então eles recebem toda essa base na ONG da Hybrid Peace. E o Victor, ele é um híbrido de sapo, então a gente sabe que sapos têm a pele muito sensível pra sal, né, e muitas outras coisas. Então ele tem esse problema, ele usa roupas leves e ele não pode ficar por baixo de coberta por muito tempo, porque ele sufoca, ele tem um pulmão um pouco debilitado por causa dessa condição. Então na Hybrid Peace ele vai recebendo todo esse cuidado, esse carinho, e ali ele conhece pessoas que vão dar todo o suporte pra ele começa a estudar, ele começa a ter amigos, começa a construir uma família que ele não tinha, né, na Hybrid Tech, que era onde ele estava vivendo uma vida como nada menos do que um animal mesmo. Quando os dois começam a finalmente se entenderem, que eles começam a cada um se abrir pro outro e mostrar qual era o problema que um estava enfrentando, que o outro não conseguia entender, foi que eles começaram a evoluir na relação deles, tanto afetiva quanto na parte, né, de amizade. Gente, eles são tão lindinhos, eu chorei horrores, eu vou colocar aqui. Essa foi a minha foto quando eu terminei de ler o livro, gente. Isso foi eu quando eu terminei de ler o livro, porque eu amei, gente. Esse livro é simplesmente surreal de bom, ele é incrível. Ele me fez sentir tantas coisas, tantas coisas. Muitas vezes eu me senti como o Gustavo. E aí, eu não sei se foi por isso que eu me senti muito mais conectada na história, porque eu queria ver a evolução dele, porque eu ficava, cara, isso é uma coisa que eu sinto, como ele vai resolver isso, como eu poderia resolver isso em mim também. Então foi um livro que eu gostei muito da evolução. E ao longo da história, a gente vai conhecendo outras pessoas, como o Guilherme, que é um híbrido de cobra, o Zezinho, que é um híbrido de galinha. Gente, ele é incrível, ele é muito bom. E a gente vai conhecendo muitos personagens que vão ajudar na narrativa, na trama. A gente vai se envolvendo com eles, vai amando eles e quer ver a vida deles pra sempre, porque eles são personagens tão carismáticos, tão incríveis, que você quer ter eles na sua vida, quer ser amigo deles. No começo, é um livro muito diferenciado, porque quando você abre ele pra ler, a primeira frase que tem no primeiro capítulo, vou ler pra vocês. É assim: então, quer alojar um? Estamos precisando de casas. Aí, né, começa assim, o Gustavo narrando. Imagino que seja estranho iniciar um relato com uma frase avulsa, mas foi a partir daí que começou tudo pra mim. Por isso achei válido ser da mesma forma com vocês. A não ser que queiram começar do meu nascimento, claro, mas acho que seria nada a ver e um pouco interessante. Estou satisfeito com esse começo. E aí, cara, ele narra a história desse jeito. Vocês não pegaram o genial da coisa. Eu disse que no começo, ele vai evoluindo, né? Porque ele ainda não acredita muito nele, no potencial dele, nas pessoas em volta dele. Ele não tem essa conexão com o mundo. Ele tem essa conexão com ele e acha que ele não consegue, né, abrir essa conexão para outras pessoas. E durante a narrativa, conforme ele vai conhecendo as outras pessoas, conforme ele vai se conhecendo, ele vai mudando a narrativa. Então no começo ele não sabe, por exemplo, fazer quebra de tempo, ele não sabe narrar direito, não sabe coisas que ele deveria contar, coisas que não deveria. Então às vezes ele fala assim, olha, faz uma semana que eu apareço aqui e
E eu não sei por onde eu começo, o que eu tenho a contar. E aí ele conta, tipo, ele fala, essa parte aqui eu achei legal, então eu vou narrar ela como se eu estivesse lá na hora. Então, no começo, como ele é uma bagunça mentalmente, o começo da história, ela também é assim, a narrativa também tem essa pegada. Então, ele vai contar a história dessa forma bagunçada, até ele se entender no mundo que ele vive. Até ele começar a evoluir internamente e a história também começa a ter uma narrativa mais constante. Então, gente, isso aqui eu achei genial, porque a Mel Ickes, ela pegou uma ideia de, tipo, o narrador é duvidoso, entendeu? No começo da história o narrador é duvidoso, mas conforme ele vai evoluindo, a narrativa desse narrador também vai evoluindo até chegar no final e se tornar o que ela é. Por exemplo, tem algumas partes que você fica, caraca, moleque, você pensou isso, menino? Vou mostrar. Esse parágrafo aqui, eu vou ler pra vocês, porque vocês não têm ideia desse parágrafo. Ele fala assim. E eu duvido muito que Victoria, Jack e Vanessa amavam tanto quanto eu. Porque o que explodia dentro de mim era como o universo sendo gerado, belo e infinito, mas agora resumido no sabor do gosto do picolé de uva de sua boca, tão doce e único quanto o próprio híbrido. Gente, o que é isso? O que é isso? No começo ele não sabe fazer quebra de tempo na história, e depois, assim, lá na página 322, ele tá fazendo um parágrafo desse, você não tá entendendo? Nossa, maravilhoso, gente, esse livro. Esse livro tem uma parte, acho que é Dia dos Namorados, e aí um deles pede conselho pro Zezinho, né, como ajudar. Aí ele fala, vocês fazem de tudo em dia normal, que não tem acontecimento nenhum, então agora você some por um dia, que essa vai ser a diferença. Some por um dia que isso vai ser a parte diferente, porque isso nunca acontece. Então, gente, é muito engraçado, é muito bom, muito bom. E eu fico muito triste. Ai, tem um momento que eles vão pro parque e um dá um anelzinho de grama pro outro. E esse anelzinho, ele vira tipo um símbolo da proteção um pro outro, que é muito fofo. E aí quando ele quer se sentir protegido, ele usa o anelzinho de grama. Gente, olha, esse anelzinho, ele vai ter um significado. Mas, gente... Croak, gente, Croak. Ai, eu fico triste, boiola. Tem uma parte... que já tá lá um pouquinho pro final, que ele diz assim, gente, eu achei lindo também, e eu fiquei... Espera o carro passar. Passou! Refleti, pensando que talvez a ONG tivesse sempre sido movimentada, e eu que não prestava atenção nas pessoas por não as conhecer direito e ficar fugindo de qualquer aproximação. Sorri ao perceber que os corredores cheios e as conversas divertidas vieram de encarar Mermaid com um tintim. E eu me senti tão bem, tão grato. Acho que eu gostava daquele conceito de cheio. Não era sufocante como parecia. Talvez por ser cheio de pessoas importantes. Oh, velho, eu até lacrimejo de novo. Olha, me lacrimejei de novo. Sério, não tem como. É magnífico esse livro. Ele te faz sentir tantas coisas. Porque você vai evoluindo literalmente junto com o personagem. Como a narrativa evolui do começo ao fim, então você tem que assistir a evolução do personagem e da narrativa e das pessoas que ele se relaciona. Então é muito bom, muito bom. Outra coisa que eu percebi, quando eu percebi, eu fiquei, cara, isso aqui também é genial. Gustavo é designer gráfico. Então tem muitas coisinhas assim, que ele fala, nesse momento alguma coisa assim e tal, aí ele coloca. E como é ele que tá narrando, né, a história, então às vezes ele fala, esse eu me senti na hora de colocar isso aqui, daí ele coloca uma ilustração ou alguma coisa. E, por exemplo, no começo do livro, no começo de cada capítulo, a gente tem Vitoriazinhas Régias, né? E aí que vem a coisa. Aqui, você tá vendo que tá só as Vitorinhas Régias, né? Só que conforme ele vai evoluindo, ó, ele coloca um negócio assim, né, porque ele é, né? E aqui, vocês já repararam que tem uma coisa aqui? Florzinhas. Tem florzinhas. Por quê? Porque ele é uma pessoa que ele evolui. Então, o laguinho dele com Vitórias Régias não vai ser um laguinho sem flores pra sempre. Entendeu? E aí aqui, ó, ele coloca mais um design. Olha aqui, ó, a florzinha cresceu. A florzinha cresceu. E aí, cara, eu achei isso genial, porque conforme ele vai evoluindo
né, na narrativa, as florzinhas crescem. Então ele coloca um design pra determinar o fim de um momento e a próxima abertura de capítulo é uma florzinha crescida. Então essa daqui já era no final. Então ela já tá toda desabrochada, tá vendo? Gente, isso aqui eu achei isso aqui. A hora que eu percebi, eu fiquei, não é possível que a pessoa pensou até nisso, nos mínimos detalhes da florzinha crescendo. Enquanto o personagem crescia, as florzinhas das Vitórias Régias também cresciam, evoluíam igual ele. E eu achei essa daqui, esse aqui eu tenho que mostrar pra vocês. É a Mel, né, a escritora do livro. E aí, é uma ilustração dela da Vitória Régia. É tudo perfeito. Fiquei encantada por esse livro, pelos personagens, pela narrativa, pela construção do enredo, pela construção dos momentos que eles inserem elementinhos que eu falei da florzinha evoluindo conforme o personagem também evoluía. Momentos de reflexão, ele tem momentos de dar risada, tem momentos de tensão, tem tudo, gente. Nesse livro, eu fiz essas anotações. Tudo com a corzinha da capa. Aí aqui eu coloquei o que significa cada um. Aí, por exemplo, nas verdinhas mais escuras, são palavras e ações do Victor, que são reflexivas, fofas, ou relacionadas ao mundo que ele vivia anteriormente, ou que ele quer mudar. As rosinhas escuras são as partes engraçadinhas. Os verde água são momentos boiolas de gays, boiolas boiolando. Exatamente, é isso aí. Esse verde mais musgo, fiquei triste, desolada ou com raiva violenta, porque foram os momentos que a gente descobre algumas coisas que acontecem na Hybrid Tech. E o rosinha clarinho são partes que eu quero lembrar ou que eu percebi que eu tenho sentimentos parecidos com o retratado, né, que o Gustavo retrata. Então, assim, essas marcações aqui, gente, muitas delas me fizeram chorar, tá? E eu fiz muitas anotações, muitas. Nesse livro aqui, eu ainda não tava escrevendo de caneta, então, meus desenhos, ó, estão a lápis e eu pintei de lápis de cor. Eu acho mais bonito pintar de lápis de cor do que fazer de marca-texto ou grifar com caneta. Porque eu acho que fica mais pessoal, assim, mais... E aí fica muito fofo, eu acho muito fofo. Ó, tem ilustrações internas, ó, uma redinha. Deixa eu ver uma que eu desenhei aqui. Aqui. Eu fiz um desenho, eu achei esse desenho no Pinterest. E aí eu falei, não, esse momento aqui eu preciso retratar. Aí eu retratei. Mas eu não vou contar porque pode ser um spoiler. Eu chamando eles de bobões. Nem vai focar aqui, mas eu chamo eles de bobões. Porque eles são bobões, gente. Vocês não têm ideia do quanto esses caras são uns bobões, uns babões, uns boiolas um pelo outro. Que você só quer apertar eles pelo resto da vida de um bando de boiolas. E eu, a maior boiola, porque eu fico boiolando por eles, né? Sapinho chorando pela tristeza. E tem momentos, eu escrevi bastante, entendeu? Porque eu tava me sentindo falatória. E aqui, eu fiz uma escritura bem grande, porque o parágrafo é: e sob aquele imaculado céu azul, meu coração parecia bater em um compasso diferente. Tintim ao meu lado parecia até mesmo mais próximo do que realmente estava. Provavelmente porque eu guardava dentro de mim um pedacinho dele que eu nunca esperei carregar, e sabia que naquele momento ele carregava um pedacinho de mim também, um que nunca esperei compartilhar. Gente, eles são tão lindos. Eles são lindos demais. E eu ficaria o dia inteiro falando desse livro, o dia inteiro. Se vocês não leram Croak, não conheceram o Victor, o Gustavo, o Guilherme, a Thaís, todos os outros personagens cativantes que a gente tem nesse livro, comprem Croak, conheçam Croak. Ele é tão lindo, gente. Ai, que vontade de chorar de novo. Ele é um livro muito lindo. Ai, que ódio, corta. Não corta. Olha eles, olha isso aqui. E, assim, é uma ficção única. Então, se vocês quiserem ler, ele não vai ter, tipo, não sei, né, no futuro, talvez, uns anos depois, não sei qual que vai ser o pensamento da Mel a respeito dele, mas ele é uma ficção de livro único. Então, se você tá procurando uma ficção de livro único pra ler, Croak, um eco de resistência.
Você vai boiolar por boiolas, você vai passar raiva, você vai evoluir com o personagem, ver a evolução do personagem, conhecer pessoas incríveis, uma narrativa cativante, desenhos e designs emocionantes, incríveis, que foram pensados estrategicamente, perfeitamente pra história. Um bolinho de cenoura. Olha, tem receita de bolo de cenoura. Se você quiser fazer um bolo de cenoura, aqui tem a receita, hein? Parecendo o Gustavo contando a história. E é isso. O livro, ele é impecável. Ele se tornou um dos favoritos da vida. E então, se vocês quiserem comprar pra ler e conhecer a história desses personagens maravilhosos, eu vou deixar o link da editora aqui embaixo, que é uma editora nova. Vale a pena, cada centavo pago nesse livro, cada minuto que você passa lendo, cada choro, cada suspiro, cada risada, vale cada segundo vale ler esse livro e descobrir essa história junto com eles, descobrir a vida junto com eles e entender o mundo do jeitinho deles e da forma que eles vão desvendando e descobrindo mistérios e coisas que nem eles mesmos acreditavam que eles possuíam dentro deles, tanta força, tanta garra e vontade de fazer o mundo diferente. É lindo, gente, é lindo demais. Vamos despedir com ele aqui do lado, porque ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é único, singular, perfeito, puro. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aqui embaixo. Se você já leu esse livro e quiser deixar algum comentário pra gente boiolar pelos boiolas, deixa aqui embaixo. Se você acha que tem alguma pessoa que queira conhecer esse livro e conhecer mais a história desses personagens, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Ou que queiram que compre o Croak pra vocês. Ó, tudo pensado nos mínimos detalhes. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo de narrativa duvidosa, que hoje eu incorporei o Gustavo. Espero que vocês estejam aqui para o próximo vídeo, que vai sair na próxima semana já. Um beijo! Até mais!